lá de Sobral, e infelizmente o ataque também não é isolado, não. Casos do tipo evidenciam a vulnerabilidade do ambiente escolar, que devia ser de formação de cidadãos, mas que também não está imune à violência que nós estamos vivendo nas ruas. A Frente Parlamentar Mista da Educação atua pela aprovação de um projeto de lei que institui política de prevenção e combate à violência em âmbito escolar, é o PREVER. PREVER tramita em regime de urgência na Câmara e a intenção dos parlamentares é que esse projeto seja pautado e aprovado com celeridade, a fim de fortalecer as medidas de enfrentamento à violência nas escolas, conferindo maior eficácia e respaldo legal à proteção da comunidade escolar de todo o país. Vocês estão nos acompanhando pelo YouTube, estão vendo aqui a imagem da deputada federal Tabata Amaral. Muito bom dia, deputada. Bom dia, Nonato. Imagino que o Yuri esteja com a gente também. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação aqui. Mais feliz de conversar com vocês. A Tabata é vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Educação. Falei aqui no início, na cabeça da conversa nossa, que o PREVER propõe uma política nacional para prevenir e combater a violência nas escolas, mas quais são os maiores desafios, na sua opinião, para transformar essa política em ações realmente efetivas? Nonato, só explicando um pouco para as pessoas de onde vem esse projeto. Infelizmente, essa tragédia horrorosa que aconteceu numa escola em Sobral, que comoveu todo o país, não foi a primeira tragédia, não foi o primeiro ato de violência que a gente viu em uma escola nos últimos anos. Tivemos tragédias parecidas em São Paulo, por exemplo. E diante desse crescimento de ataques em escolas, dessa violência dentro das escolas, foi criado um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados para que a gente pudesse aprimorar a legislação. E você falou muito bem, a gente está falando aqui do PREVER, que traz uma série de iniciativas, porque para a gente atacar a violência não basta uma única ação, então a gente está falando desde um monitoramento constante, de um treinamento para que a escola saiba o que fazer diante de um risco, de um treinamento, diretrizes também para que a escola saiba como reagir diante de uma violência e de todo o apoio de psicólogos e de assistentes sociais que é necessário, trazendo um resumo. Então, nós temos uma primeira barreira, que é fazer com que o Congresso entenda que esse assunto é prioridade. A gente que batalha na educação tem muita dificuldade de colocar a educação em pauta, porque ela fica bonita no discurso, mas infelizmente muitas vezes não é priorizada na política. E aí, quando a gente conseguir aprovar essa política pública, que eu espero que seja esse ano ainda, está em regime de urgência, a gente vai depender muito de espalhar essa notícia, de trazer secretarias estaduais, municipais, as escolas junto com a gente. A educação acontece dentro da escola, é dentro da sala de aula. Então, não adianta uma lei bonita se os professores, os diretores, a comunidade escolar não estiverem participando, não estiverem recebendo o apoio necessário. E aí, é claro que violência, especialmente quando a gente fala dessa violência que vem das facções, que vem do crime organizado, não se combate apenas na escola. Essa é uma violência que está vindo da sociedade e entrando no lugar que deveria ser o lugar mais seguro de todos, que é uma escola, onde tem criança, onde tem adolescente. E aí, sei que não é o tema da nossa conversa, mas me preocupa muito esse crescimento exponencial que a gente está vendo de facções, de crime organizado, se sofisticando cada vez mais, indo para além da questão das drogas, e o nosso Brasil precisa se unir. Se tem um assunto em que não cabe politicagem e que não cabe disputa partidária, esse é assunto da violência, da segurança pública. Porque hoje em dia, um Estado, um município, a União, sozinhos não conseguem atuar. A gente está falando, inclusive, de algumas facções, organizações criminosas que têm uma atuação global. E essa polarização extremada que a gente está vivendo no Brasil, infelizmente, prejudica o combate ao crime organizado. É verdade, é verdade. Aliás, o Congresso Nacional, em sua grande maioria, tem a representatividade política voltada para as questões do seu umbigo, do seu interesse, do seu bolso, quando, na verdade, deveriam estar, nesse momento, posicionadas em favor exatamente de uma situação que é anormal e que vai exigir deles também, dos representantes, algo produtivo e não apenas a discussão, muitas vezes efêmera, que acontece no plenário.
Esse é um momento importante e eu gostaria de saber como é que o projeto vai enfrentar esse tipo de violência que você mesmo falou que é mais estruturada, muito mais organizada. As facções não estão detendo-se apenas na questão das drogas, do tráfico de drogas. Elas avançam, até mesmo no território político, não é isso? Exato. O que a gente viu no Congresso nos últimos meses me envergonhou profundamente. Votações para se aumentar o número de deputados, votações para tentar blindar parlamentares corruptos, enfim, votações para levar mais impunidade. E em todos esses projetos eu fui contra. Eu batalhei, eu falei. Mas a verdade é que a gente perdeu ali na votação do plenário, porque foi construída uma maioria que está distante da população, que está distante da rua. E aí, acho que fica um aprendizado do quanto que essa mobilização que a gente viu na rua, e eu estava na rua também, ela fez o Congresso cair em si. Porque depois que a gente foi para a rua para falar não à PEC da bandidagem, para falar não ao projeto da anistia, da impunidade, os ânimos mudaram no Congresso Nacional. Tanto que ontem a gente conseguiu, depois de meses de muita batalha, aprovar a reforma do imposto de renda, que vai trazer um alívio financeiro para 10 milhões de brasileiros, cobrando mais de quem tem muito mais e menos de quem tem menos. E aí eu trago esse contexto, Nonato, porque quando a gente fala de projetos como esse do Prever, para a gente fazer um trabalho de prevenção, de monitoramento, de treinamento das comunidades escolares para enfrentar a violência, quando a gente fala da PEC da segurança pública, que vem para que União, Estados, municípios tenham um trabalho coordenado de combate ao crime organizado, deixem pequenas diferenças partidárias de lado para focar no que interessa, que é a proteção do povo, nos últimos meses não teve espaço no Congresso, de forma geral, para projetos como esse, que não vem para beneficiar parlamentar, que não vem para beneficiar a política, vem para beneficiar o povo. Mas se a gente pressiona, se a gente vai para a rua, se a gente se posiciona nas redes, a gente vira esse jogo. Então, eu tenho batido muito nessa tecla. O foco do Congresso tem que ser a PEC da segurança pública. Tem que ser o Plano Nacional de Educação, que eu sou presidente da comissão, que está fazendo as metas para o Brasil para os próximos 10 anos na educação. O nosso foco tem que ser esse tipo de projeto, e não um projeto que vem para trazer mais privilégio para uma parte da classe política. Então, resumo é esse, a gente sozinho lá, muitas vezes, acaba perdendo votações importantes como essa. Mas se o povo vai para a rua, se manifesta, chama atenção, a gente consegue fazer com que a voz que fique mais forte lá seja a voz do povo. E eu dizia muito, a gente viu lá o Centrão e o bolsonarismo se unindo para aprovar projetos que são contra o interesse do povo. Eles podem ter até conseguido uma maioria, mas a maioria da rua é contra esses projetos. É verdade. E a gente tem que lembrar a política de vez em quando disso. E a vitória da redução da questão do imposto de renda eles se dobraram às vozes das ruas. Eu sei que a senhora tem um compromisso já para a viagem. Deixa eu perguntar, como é que a senhora ouviu alguém falar aí sobre a detenção da deputada cearense, Luziane Lins? O que é que a Câmara tem evidenciado sobre esse assunto, Tabata? Ontem, durante a votação da reforma do imposto de renda, houve um pronunciamento do presidente Hugo Mota, trazendo a importância de que os órgãos, especialmente quando a gente fala do Itamaraty, dos órgãos responsáveis por esse diálogo com outras nações, para que todas as prerrogativas dela, que é uma representante eleita do nosso povo, sejam garantidas. E aí, obviamente, esse cuidado se estende não só à deputada Luziane, mas também se estende a todos os brasileiros que estavam ali na flotilha. Então, houve esse pronunciamento importante ontem do presidente Hugo Mota, que vai trabalhar, segundo ele, já está trabalhando com o Itamaraty para garantir que esses brasileiros possam voltar ao Brasil em segurança. Acho que isso que é o mais importante agora, do nosso ponto de vista, e sempre reafirmar o quanto que esse conflito que está acontecendo ali na faixa de Gaza é um conflito que, enfim, entristece a todos nós. Acredito que essa é uma questão que vai para além de partidos políticos, e como defensora que sou da solução de 2 estados, defensora também de que a gente não perca de vista o que iniciou esse conflito, que é a questão do ataque do Hamas, um grupo terrorista, que é os reféns que ainda estão detidos, que a gente siga defendendo o caminho da paz, da devolução dos reféns,
do enfrentamento, sim, a todo tipo de terrorismo, mas, sobretudo, de garantia da segurança da população, e, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Então, enfim, seguimos rezando, né, porque, infelizmente, muitas coisas fogem ao nosso alcance enquanto população brasileira, mas também trabalhando para que os brasileiros possam voltar em segurança para o nosso território. Obrigado, deputada federal Tabata Amaral, pela participação aqui. Ela é vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Educação e veio falar sobre o projeto Prevê, que eu acho da maior importância. Um grande abraço. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.